Senhor, essa menina vive comigo no lixão, gritou a garota magra, com roupas rasgadas e a voz trêmula. O bilionário Henrique Duarte ficou paralisado. Por 9 dias, ele procurou sua filha desaparecida, apareceu na televisão, ofereceu recompensa e implorou por qualquer pista. E agora uma menina desconhecida apontava para o cartaz de desaparecida como se tivesse acabado de ver um fantasma. O vento mexia no papel, mas foi outra coisa que fez o coração dele parar. A criança na foto e a menina ao lado dela tinham os mesmos olhos, a mesma expressão de medo, a mesma boca trêmula. Era impossível negar. A menina estendeu a mão e sussurrou, quase sem voz: Senhor, ela fugiu de casa. A madrasta maltratava ela, por isso vive comigo no lixão. A estrada ficou silenciosa e a verdade, finalmente, começou a aparecer. Comente sua cidade e que horas está escutando essa história. Isso é muito importante para sabermos o horário de maior engajamento. Curta e se inscreva para continuar recebendo histórias impactantes como esta. 2 semanas antes daquele momento na estrada, a vida de Henrique Duarte parecia perfeita aos olhos de qualquer pessoa que observasse de fora. Ele tinha construído um império no ramo da construção civil. Era respeitado, admirado, invejado até. Sua mansão ficava em um dos bairros mais nobres da cidade, cercada por jardins bem cuidados e muros altos que garantiam privacidade e segurança. Dentro daqueles muros, porém, existia uma solidão que ninguém via. Henrique passava a maior parte dos dias trancado no escritório, atendendo telefonemas, assinando contratos, viajando para reuniões importantes. Ele acreditava que estava fazendo o melhor para sua filha, garantindo que ela nunca passasse necessidade, que tivesse tudo o que o dinheiro pudesse comprar. Mas o que ele não percebia era que a pequena Isabela, de apenas 8 anos, não precisava de brinquedos caros ou roupas de grife. Ela precisava dele. Precisava de um pai que olhasse nos seus olhos, que perguntasse como foi o dia dela, que sentasse ao lado dela na hora de dormir e ouvisse suas preocupações de criança. A mãe de Isabela tinha falecido há 3 anos em um acidente de carro. A dor daquela perda foi devastadora para Henrique, e ele lidou com o luto da única forma que conhecia, mergulhando ainda mais fundo no trabalho. Isabela, por outro lado, era apenas uma criança tentando entender por que a mãe não voltava mais para casa, por que o pai estava sempre ocupado demais para brincar com ela, por que a casa parecia tão vazia e silenciosa, mesmo tendo tantos cômodos e empregados. Ela aprendeu desde cedo a não incomodar, a ficar quieta, a aceitar que o amor do pai vinha na forma de presentes e não de presença. E durante algum tempo, aquela rotina fria e distante se tornou normal para ela. Tudo começou a mudar 6 meses antes do desaparecimento, quando Henrique conheceu Verônica em um evento de negócios. Ela era bonita, elegante, sabia exatamente o que dizer e quando sorrir. Verônica era viúva, segundo ela contava, e tinha passado por dificuldades financeiras após a morte do marido. Henrique ficou encantado pela forma como ela o ouvia, como parecia interessada em cada palavra que ele dizia, como fazia ele se sentir vivo novamente depois de tanto tempo mergulhado apenas no trabalho. O namoro foi rápido e intenso. Em menos de 3 meses, Verônica já estava morando na mansão. Em 4 meses, eles se casaram em uma cerimônia discreta, apenas com alguns amigos próximos e poucos familiares. Henrique achava que estava fazendo a coisa certa, que Isabela precisava de uma figura materna, que a casa precisava de uma mulher para trazer vida de volta para aqueles corredores vazios. Mas Verônica não tinha interesse nenhum em ser mãe. Ela tinha interesse no patrimônio de Henrique, na conta bancária dele, no estilo de vida que aquele casamento proporcionava. E Isabela,
Aos olhos dela, era apenas um obstáculo, uma criança mimada que tinha tudo e não sabia dar valor. Alguém que estava no caminho entre ela e a fortuna que planejava um dia herdar. No começo, Verônica disfarçava bem. Na frente de Henrique, ela era doce com Isabela. Perguntava se a menina tinha feito a lição de casa, oferecia ajuda para escolher roupas, sorria de um jeito que parecia genuíno. Mas assim que Henrique saía de casa para mais uma reunião, mais uma viagem de negócios, o comportamento de Verônica mudava completamente. As primeiras crueldades foram pequenas e quase imperceptíveis. Verônica começou a criticar tudo o que Isabela fazia. A menina deixava migalhas na mesa do café da manhã e ouvia que era desleixada e mal educada. Esquecia um brinquedo na sala e era chamada de bagunceira. Ria alto demais, assistindo desenhos, e recebia um olhar gelado seguido de um comentário cortante sobre crianças mimadas que não sabiam se comportar. Isabela tentava agradar, tentava ser mais cuidadosa, mais silenciosa, mais invisível, mas nada que ela fizesse era suficiente. Verônica sempre encontrava algo para criticar, sempre tinha uma palavra dura na ponta da língua, sempre fazia questão de lembrar a menina de que ela era um peso, um incômodo, alguém que estava ali apenas porque o pai tinha pena dela. Com o tempo, as crueldades foram ficando piores. Verônica começou a privar Isabela de pequenas coisas que traziam alegria para a rotina da menina. Ela proibia que Isabela assistisse televisão nos horários que queria. Dizia que a comida estava acabando e que a menina precisava comer menos para não desperdiçar. Inventava regras absurdas sobre onde Isabela podia ou não ficar dentro da própria casa. A menina não podia brincar no jardim porque Verônica dizia que ela ia estragar as plantas. Não podia fazer barulho porque dava dor de cabeça na madrasta. Não podia pedir ajuda com a lição de casa, porque Verônica estava sempre ocupada demais fazendo coisas importantes de gente adulta. Isabela começou a se sentir prisioneira na própria casa, caminhando nas pontas dos pés, respirando baixo, vivendo com medo de fazer qualquer coisa que pudesse irritar a madrasta. Ela tentou pedir ajuda. Tentou contar para o pai o que estava acontecendo, mas Henrique estava sempre com pressa, sempre com a cabeça em outro lugar, sempre acreditando que Verônica estava fazendo o melhor para a família. Quando Isabela tentava dizer que a madrasta era má com ela, Henrique respondia com frases vazias e apressadas. Verônica te ama, filha. Ela só quer que você aprenda a ser responsável. Você precisa obedecer à madrasta. Ela cuida de você enquanto eu trabalho. Não seja ingrata, Isabela. Verônica faz tanto por nós. E a menina ia ficando cada vez mais sozinha, cada vez mais convencida de que ninguém acreditava nela, de que ninguém se importava realmente com o que ela sentia. Ela parou de tentar, parou de reclamar, parou de chorar na frente do pai. Aprendeu a engolir a dor e a fingir que estava tudo bem, porque era mais fácil do que tentar gritar por ajuda e perceber que ninguém estava escutando. A gota de água aconteceu em uma tarde de quinta-feira. Henrique tinha viajado para outro estado para fechar um contrato importante e ia ficar fora por 3 dias. Isabela estava no quarto dela, desenhando em um caderno velho, tentando se distrair. Verônica entrou sem bater na porta, com aquele olhar frio que a menina já conhecia tão bem. Ela disse que Isabela estava fazendo barulho demais, que estava incomodando, que não sabia ficar quieta nem por 5 minutos. Isabela tentou explicar que estava apenas desenhando, que não estava fazendo barulho nenhum, mas Verônica não queria ouvir explicações. Ela arrancou o caderno da mão da menina e rasgou todos os desenhos na frente dela. Isabela sentiu as lágrimas queimarem nos olhos, mas não deixou cair nenhuma. Ela tinha aprendido que chorar na frente de Verônica só tornava tudo pior. A madrasta saiu do quarto batendo a porta e trancou Isabela por fora. A menina ficou ali,
sozinha, olhando os pedaços do caderno espalhados pelo chão, sentindo um peso enorme no peito, um vazio que parecia não ter fim. Foi naquela noite, enquanto ainda estava trancada no quarto, que Isabela tomou a decisão mais difícil da sua vida. Ela não aguentava mais. Não aguentava mais viver com medo. Não aguentava mais ser tratada como se não tivesse valor. Não aguentava mais ficar em uma casa que não parecia mais ser dela. Ela decidiu fugir. Não sabia para onde ia. Não tinha plano nenhum. Só sabia que precisava sair dali antes que algo dentro dela se quebrasse de vez. Quando Verônica finalmente destrancara a porta algumas horas depois e foi dormir, Isabela esperou até ter certeza de que a madrasta estava dormindo. Então, ela pegou uma mochila pequena, colocou algumas roupas dentro, uma garrafa de água que tinha no quarto e a foto da mãe que guardava embaixo do travesseiro. Ela abriu a janela do quarto com cuidado. Desceu usando a trepadeira que crescia na lateral da casa e correu pela rua escura, sem olhar para trás. Isabela caminhou a noite toda, sem saber para onde estava indo, apenas querendo se afastar o máximo possível daquela casa. Quando o sol começou a nascer, ela estava cansada, com fome, com os pés doendo e completamente perdida. Foi então que ela viu ao longe uma montanha de lixo. Era o lixão da cidade, um lugar esquecido nos arredores, onde caminhões despejavam toneladas de resíduos todos os dias. Isabela sabia que aquele lugar não era seguro, mas também sabia que ali ninguém ia procurar por ela. Ela entrou no lixão e se escondeu entre os montes de lixo, tentando encontrar um cantinho onde pudesse descansar. Foi quando ouviu uma voz atrás dela. "Você está perdida?" Isabela virou e viu uma menina da mesma idade dela, magra, com roupas sujas e rasgadas, mas com um sorriso no rosto. A menina se chamava Luana e vivia no lixão há mais de um ano. Ela tinha fugido de um orfanato onde era maltratada e tinha encontrado no lixão um lugar onde ninguém mandava nela, onde ninguém batia nela, onde ela podia ser livre, mesmo que isso significasse viver no meio do lixo. Luana não fez perguntas. Ela apenas olhou para Isabela e entendeu que aquela menina estava fugindo de algo ruim também. Ela ofereceu a mão e disse: "Vem, eu te mostro onde a gente pode ficar." As duas caminharam juntas até uma parte mais afastada do lixão, onde Luana tinha construído uma espécie de cabana usando pedaços de madeira, plástico e papelão. Era um lugar pequeno, cheio de buracos por onde o vento passava, mas era o único lar que Luana tinha. E naquele dia virou o lar de Isabela também. Nos dias seguintes, Luana ensinou Isabela a sobreviver ali. Ensinou onde encontrar comida que ainda estava boa no meio do lixo. Como se proteger do frio usando papelão e sacos plásticos. Onde buscar água em uma torneira pública que ficava perto dali. Como se esconder quando os catadores adultos apareciam. A vida no lixão era dura, suja, cansativa. Mas pela primeira vez em muito tempo, Isabela não sentia medo. Ela não precisava andar nas pontas dos pés. Não precisava se preocupar em agradar ninguém. Não precisava engolir palavras duras o tempo todo. Ali, com Luana, ela era apenas uma criança que tinha encontrado uma amiga verdadeira. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Henrique Duarte estava vivendo o pior pesadelo da sua vida. Ele tinha voltado da viagem e encontrado a casa vazia. Verônica disse que Isabela tinha saído para brincar na casa de uma amiga e não tinha voltado. No começo, Henrique não se preocupou muito. Achou que a menina estava apenas demorando mais do que o previsto. Mas quando a noite chegou e Isabela continuava desaparecida, o desespero começou a tomar conta dele. Ele ligou para todas as pessoas que conhecia. Foi na casa de todos os colegas de escola da filha. Rodou a cidade inteira procurando por ela. Nada. Isabela tinha sumido sem deixar rastro. Henrique registrou o desaparecimento na polícia. Contratou detetives particulares,
Apareceu na televisão implorando para que alguém desse alguma informação sobre o paradeiro da filha. Ele ofereceu uma recompensa alta para quem encontrasse Isabela. Espalhou cartazes por toda a cidade com a foto dela. O empresário poderoso, que sempre teve tudo sob controle, estava completamente perdido, desesperado, se culpando por não ter prestado mais atenção na filha quando ainda tinha tempo. Verônica, por sua vez, fingia preocupação na frente de Henrique, mas por dentro estava aliviada. Com Isabela fora do caminho, ela poderia finalmente ter Henrique só para ela. Poderia convencê-lo a colocar todos os bens no nome dos dois. Poderia garantir que, se algo acontecesse com ele, ela ficaria com tudo. Ela até fingiu chorar algumas vezes. Abraçou Henrique enquanto ele se desesperava. Disse palavras bonitas sobre como Isabela era uma menina especial e como ela rezava todos os dias para que a menina voltasse. Mas, no fundo, Verônica torcia para que Isabela nunca mais fosse encontrada. Os dias foram passando e a esperança de Henrique ia diminuindo. A polícia não tinha pistas, os detetives não encontravam nada, os cartazes espalhados pela cidade pareciam invisíveis. Henrique mal conseguia dormir, mal conseguia comer, estava completamente consumido pela culpa e pelo desespero. Ele começou a perceber que tinha sido um pai ausente, que tinha colocado o trabalho acima da própria filha, que tinha ignorado os sinais de que algo estava errado. Ele se lembrava agora das vezes em que Isabela tinha tentado falar com ele e ele não deu atenção, das vezes em que a menina parecia triste e ele não perguntou o motivo, das vezes em que ele simplesmente não estava lá quando a filha precisava dele. E agora, talvez fosse tarde demais. No 9º dia após o desaparecimento, Henrique estava dirigindo pela periferia da cidade, colando mais cartazes em postes e muros, quando ele viu algo que fez seu coração disparar. Era uma menina, magra, suja, com roupas rasgadas, segurando um dos cartazes que ele tinha espalhado pela cidade. A menina estava olhando para a foto de Isabela com uma expressão de reconhecimento. Henrique freou o carro bruscamente e saiu correndo na direção dela. A menina se assustou quando viu o homem vindo em sua direção e quase fugiu. Mas algo na expressão dele a fez parar. Henrique estava chorando. Tinha a voz trêmula. Parecia desesperado. "Por favor", ele disse. "Por favor. Você conhece essa menina da foto? Você sabe onde ela está?" A menina olhou para o homem, depois para a foto e finalmente falou com a voz baixa e cheia de medo. "Do Senhor, essa menina vive comigo no lixão." As palavras atingiram Henrique como um soco no estômago. Ele ficou paralisado, tentando processar o que tinha acabado de ouvir. Sua filha, vivendo no lixão. Como isso era possível? Por que Isabela tinha fugido para um lugar daqueles? A menina continuou falando, e cada palavra era como uma faca entrando no peito dele. "Ela fugiu de casa, senhor. A madrasta maltratava ela. Ela chorava muito no começo. Ela tem medo de voltar. Ela disse que ninguém acreditava nela quando ela tentava pedir ajuda." Henrique sentiu as pernas fraquejarem. Ele se ajoelhou ali mesmo no chão, na frente daquela menina desconhecida que tinha cuidado da sua filha enquanto ele estava ocupado demais sendo importante. Ele chorou como não chorava desde que a esposa tinha morrido. Chorou pela filha que tinha perdido sem perceber. Chorou por ter sido cego, surdo, ausente. Chorou por ter falhado na única coisa que realmente importava. Luana levou Henrique até o lixão. Eles caminharam em silêncio, o empresário tentando controlar as emoções, a menina guiando ele pelos caminhos tortuosos entre as montanhas de lixo. Quando eles finalmente chegaram à cabana onde Isabela estava, Henrique viu a filha sentada no chão, abraçada nos joelhos, com a roupa suja e o cabelo embaraçado. Quando Isabela levantou o rosto e viu o pai ali, ela não soube como reagir. Tinha medo de voltar para casa, medo de Verônica, medo de não ser ouvida de novo.
Mas quando Henrique se ajoelhou na frente dela e a abraçou com força, quando ela sentiu o cheiro do pai, quando ouviu ele pedindo desculpas entre soluços, algo dentro dela começou a se curar. Me perdoa, minha filha, Henrique sussurrou. Me perdoa por não ter visto o que estava acontecendo. Me perdoa por não ter te protegido. Me perdoa por ter falhado com você. Isabela chorou também, agarrada no pai, sentindo pela primeira vez em muito tempo que alguém realmente se importava com ela. Henrique levou as duas meninas para casa, deu banho em Isabela, colocou roupas limpas nela, preparou comida, ficou ao lado dela a noite inteira. Luana também foi cuidada. Ganhou roupas novas, comeu até não aguentar mais. Dormiu em uma cama de verdade pela primeira vez em mais de um ano. No dia seguinte, Henrique confrontou Verônica. Ele contou tudo o que tinha descoberto, cada detalhe da crueldade que ela tinha infligido em Isabela, cada palavra dura, cada momento de medo que a menina tinha vivido por causa dela. Verônica tentou negar no começo, tentou dizer que Isabela estava mentindo, que a menina era dramática e inventava histórias, mas Henrique não acreditou em uma palavra sequer. Ele tinha conversado longamente com Isabela na noite anterior, tinha ouvido cada detalhe, tinha visto a dor nos olhos da filha. Ele sabia que cada palavra era verdade. A verdade sobre Verônica começou a aparecer quando Henrique contratou investigadores para descobrir mais sobre o passado dela. Descobriu que ela não era viúva coisa nenhuma. Descobriu que ela tinha um histórico de se aproximar de homens ricos, casar rapidamente e tentar ficar com o patrimônio deles. Descobriu que tudo tinha sido planejado desde o começo, que ela nunca tinha amado ele, que estava apenas interessada no dinheiro. Descobriu também que Verônica tinha convencido Henrique a colocar parte dos bens no nome dela pouco depois do casamento, alegando que era uma prova de confiança. Henrique percebeu que tinha sido um tolo, que tinha colocado uma estranha dentro de casa sem conhecer nada sobre ela, que tinha exposto a própria filha a uma pessoa perigosa. Verônica foi expulsa da casa naquele mesmo dia. Henrique entrou com o processo de divórcio imediatamente e usou todas as provas que tinha reunido para garantir que ela não ficasse com nada. Ele também abriu um processo contra ela por maus tratos e ameaça a uma criança. Verônica tentou se defender, tentou dizer que tudo era mentira, mas as evidências eram fortes demais. Ela saiu da vida de Henrique e Isabela tão rápido quanto tinha entrado, deixando para trás apenas a lembrança amarga do estrago que tinha causado. Nos meses seguintes, Henrique mudou completamente. Ele reduziu drasticamente a carga de trabalho, começou a delegar mais responsabilidades para pessoas de confiança na empresa, passou a trabalhar de casa sempre que possível. Ele queria estar presente na vida de Isabela, queria recuperar o tempo perdido, queria mostrar para a filha que ela era mais importante do que qualquer negócio, qualquer contrato, qualquer quantia de dinheiro. Ele levava Isabela para a escola todos os dias, buscava ela no fim da tarde, ajudava com a lição de casa, brincava com ela no jardim, sentava ao lado dela para assistir desenhos, lia histórias antes de dormir. Ele aprendeu a ouvir, a prestar atenção nos detalhes, a perceber quando algo estava incomodando a filha, mesmo que ela não dissesse nada. Ele aprendeu que presença era mais importante do que presentes, que amor verdadeiro exigia tempo e dedicação, que ser pai não era apenas prover financeiramente, mas estar ali nos momentos que realmente importavam. Isabela também foi se curando aos poucos. Ela voltou a sorrir, voltou a brincar, voltou a confiar. Ainda tinha pesadelos às vezes, ainda sentia medo de que Verônica voltasse. Mas com a ajuda de uma terapeuta e o apoio constante do pai, ela foi aprendendo que o que tinha acontecido não era culpa dela, que ela merecia ser amada, que estava segura agora e